Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um momento. Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Meu nome é Andresa. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Muita saudade, não me canso de falar isso para vocês, tá bom? Vamos lá retomar um pouco o que nós falamos no vídeo anterior. Eu queria deixar uma pequena ênfase que no vídeo anterior nós falamos sobre variação linguística e eu queria falar um pouquinho sobre a variação regional. Por quê? Porque no momento em que eu falei muito sobre variação geográfica. Então talvez haja uma dúvida, né? Nesse momento que eu falei variação geográfica. Na verdade, nós estamos tratando sobre comunicação e nós estamos falando sobre variação linguística, tá? Então, essa variação que eu queria falar para vocês, dar uma pequena ênfase, é sobre a variação regional. Não é exatamente geográfica, mas tem tudo a ver com a região que o falante fala, tá bom? Então, a variação regional é a forma que o falante fala no meio do seu povo, da sua cultura e da sua região, tá bom? Sem dúvidas agora, tá? Ok? Também queria falar com vocês sobre mais 3 tipos de frases que a gente não falou no primeiro vídeo e agora nós vamos falar. Quais são esses tipos de frases que nos ajudam a comunicar? Temos as frases declarativas, nós não falamos dela. As frases declarativas, elas podem ser afirmativas, certo? Ou pode ser negativas. O que é a frase declarativa? Ela nos informa, elas declaram algo para nós. Pode ser algo afirmativo ou pode ser algo negativo, tá bom? Eu também gostaria de falar para vocês sobre as frases nominais. O que é uma frase nominal? A frase nominal, ela não tem verbos explícitos nessa frase. Geralmente são expressões. Portanto, nós falamos frases nominais, há apenas nomes, palavras, mas não são classificadas como verbos. Ok? E nós também temos as frases verbais. Agora sim, as frases verbais, elas têm verbos. E agora, o que são verbos? Quem lembra? Verbos são ações. Verbos são palavras que nós podemos conjugar, né? Na regra geral, são ações do sujeito, ok? Então, vamos fazer um exemplo de uma frase nominal e de uma frase verbal? A frase nominal pode ser uma expressão, como parabéns para você. Parabéns para você é uma expressão, é uma felicitação, é uma frase nominal. Vamos fazer agora uma frase verbal? Eu estou feliz. Ou eu sou feliz. Então, o verbo estar ou ser aqui na frase demarca uma frase verbal, porque nós temos um verbo, eu estou feliz, estou. Então, este é o verbo da frase, tá bom? Deu para compreender um pouquinho? São 3 tipos de frases que a gente ainda não tinha falado, ok? Agora, ainda nos estudos linguísticos de língua portuguesa, vamos falar um pouco sobre língua e linguagem, certo? Então, o que é língua, né? Então, a língua, ela é uma unidade, né? A língua. Também pode ser um órgão específico, a língua, tá? Então, a língua portuguesa também nós falamos de linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é toda forma de representação da língua, certo? Então, língua e linguagem tem uma pequena diferença, tá bom? E dentro
desse assunto, eu gostaria de falar com vocês sobre a linguagem verbal. Nós falamos muito isso em sala ano passado, linguagem verbal. O que é uma linguagem verbal? Ora, é quando se tem palavras, né? Nós podemos ver um informativo na sala de aula que tem várias palavras, várias informações. Então, aquele informativo está utilizando uma linguagem verbal, porque tem palavras, tem uma série de comunicação, informação através da escrita, ok? Nós também temos a linguagem não verbal. Qual é a linguagem não verbal? É aquela linguagem que nós vemos desenhos, figuras, fotos, gestos, pode ser também, né? Sons. Então, na linguagem não verbal, nós não vamos ver a linguagem escrita ou a linguagem falada, utilizando palavras. A linguagem não verbal, nós vamos usar outros tipos de linguagem, que pode ser uma imagem, um desenho, uma foto, tá? Mas a língua portuguesa, ela é tão maravilhosa que nós temos também a linguagem mista. Qual é essa linguagem mista? É que utiliza as duas linguagens, a linguagem nominal e a linguagem verbal. E aí nós vemos um informativo cheio de palavras, informações e comunicação, e também nós vemos imagens, nós podemos ver gráficos, nós podemos ver desenhos, fotos, né? E aí nos ajuda a compreender melhor, certo? Então a comunicação, ela tem todos esses amparatos para que a gente venha compreender, tá bom? Então eu deixo aqui para vocês nesse momento, para que vocês pensem sobre a linguagem mista. A linguagem mista, como que vocês conversam nas redes sociais? Quais os emojis que você gosta de usar? Os emojis também trazem uma linguagem para nós. Então, eu gostaria que você fizesse uma pequena atividade em casa, pensando sobre essa linguagem mista. Como que nós nos comunicamos nas redes sociais, né? Você aí que tem o Face, você que gosta de estar no YouTube, como que você se comunica? Como que você faz os seus vídeos para os seus amigos, para a família, né? Nos grupos de família que vocês têm, que eu sei que vocês têm, tá bom? Então, reflitam sobre a linguagem mista, ok? Vejo vocês em uma outra ocasião. Beijo, tchau!